Oi, meus amores, boa tarde, né? Hoje a gente inicia mais uma semana de aula, hoje dia 31 de agosto, né? Último dia do mês, e nós estamos aqui, né? Espero que vocês estejam firmes com os estudos de vocês, com responsabilidades, pois o momento é propício a isso, viu? Então hoje nós vamos ver trabalhar geografia. Quero que vocês peguem aí na página 40, né? Onde nós vamos estar trabalhando a hidrografia do Brasil. O que é isso? É que nós vamos falar sobre a água. É o estudo das águas do nosso planeta. E somente referido ao do Brasil, né? Onde já diz do Brasil. Aí alguém diz, hidrografia, o que é isso, né? Já diz, é o estudo das águas. É quando vamos estudar as águas pertencentes ao nosso país, ao nosso estado, às nossas regiões, né? Diz, de um determinado espaço, o espaço com que a gente vive, né? Convive, né? Diz, como os oceanos, os mares, rios, lagoas. Como será a água do nosso espaço que nós temos aqui, né? De onde é que ela vem? Como é que ela é, né? Nós sabemos que nós temos um riozinho aqui, o açude. Será que nós bebemos essa água? Não. Por que nós não bebemos ela? Porque ela é uma água imprópria, né? Para se consumir, para o consumo humano. Então, né? Quando isso se refere também às águas dos rios. Ou quando nós diz hidrografia, é o estudo das águas de um determinado espaço. Isso. Olha, os oceanos são grandes extensões de água salgada que compõem o continente. Quando se refere aos oceanos, nós já logo vem na imagem, né, uma grande extensão, grande quantidade de água, né? E essas águas, ela não é uma água salgada, ela é uma, não é uma água doce, ela é uma água salgada, né? Diz, encontrada no o que é continente? O continente é os países, né? Que são as áreas de terras. Diz, o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Quem sabia aí que o oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico? Quem não sabe, sabe agora e não esqueça mais, tá bem? Diz, litoral. O litoral é a área de contato com as águas oceânicas, né? Nos litorais, onde tem as praias que as pessoas vão ali, é o litoral, né? Que é o quê? É o contato com as águas dos oceanos. O Brasil tem uma imensa área litorânea, costa brasileira, né? Que são as costas brasileiras. Vai do Amapá ao Rio Grande do Sul, tá vendo? Ela vai do Amapá até o Rio Grande do Sul. Os rios, agora vocês viram oceanos. Agora vocês vão ver mares. Vocês grifaram aí, grifem aí oceanos e agora grifem mares. Rios, que diga. São correntes naturais de água doce, né? Que tomam a direção do mar de outros rios ou de um lago. Então, o que diz, né? Os rios, nos rios nós encontramos águas doces. Aí você diz, tia, mas a água aqui do nosso açude é uma água doce. E por que nós não utilizamos? Sim, porque é uma água poluída, devido os cuidados que a população não toma por essa água. Não tem, né? Jogam lixo na rua, os lixos caem, ela não é tratada. Então, nós não podemos utilizar essa água, né? Que é um desperdício. Com tanta falta de água doce no planeta, e nós temos uma água aqui, não podemos utilizar. Diz, olha, a parte dos rios. Então, vocês vão estudar aí a parte dos rios. Quais são as partes dos rios? Nascente, margem, fluente, leito e foz. Aí são as partes que compõem o rio. Nascente, onde o rio nasce, é o nascente. Margem, terras laterais que são banhadas pelos rios, né? São os lados, né? Ali são as margens. Afluente, rio que despeja suas águas em outros rios principais, né? São os afluentes. Por exemplo, quando o rio recebe água de outros são chamados afluentes. Leito, percurso por onde as águas do rio passam. É o leito, é o percurso. Vocês estão vendo aí na imagem. Foz, o lugar onde o rio despeja as suas águas. Aí diz, ó, os rios que nunca secam são chamados de perenes. Lembra aí? Tem rios que eles nunca secam. São chamados perenes. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam ao mar. Tá vendo?
Diz, os rios que secam, vocês viram os que não secam. Os rios que secam em determinado espaço do ano são chamados de temporários. Por exemplo, quando chove, aquele rio ele se enche, mas logo ele se seca, ele não fica, não dura muito. Então são chamados de rios temporários. Grifem aí. Em geral, os rios nascem no interior do continente e lá mesmo desembocam. Ao conjunto de terra, drenagens por um rio, chamamos de bacias hidrográficas, tá vendo? Nela ocorre captação de águas para um rio principal, seus afluentes. No Brasil, os principais bacias hidrográficas, olha, para aprender isso aí, quais são as principais bacias hidrográficas do Brasil? Bacia hidrográfica do rio Amazonas, Bacia hidrográfica do rio Tocantins, Bacia hidrográfica do rio São Francisco e Bacia hidrográfica do rio Prata. São as principais bacias hidrográficas do Brasil. Aprendam isso daí. Diz. Além destas, são encontradas ainda as bacias costeiras ou secundárias. Virem a folha aí. Olha, aqui vocês estão vendo aí, ó, esse mapa aí, vocês estão vendo o mapa das bacias hidrográficas brasileiras. Por exemplo, o vermelho aí, está destacado o vermelho. Bacia hidrográfica do rio Amazonas, que acabei de falar. O azul, bacia hidrográfica do rio Tocantins. O lilás, bacia hidrográfica do rio São Francisco. E o verde, bacia hidrográfica do rio Prata. E o verdinho, esse outro verdinho aí, cana, que é o tipo amarelinho, é bacias costeiras ou secundárias. Vamos lá. Olha, os lagos e lagoas são acumuladas de águas grandes ou pequenas profundidades de expressões. Existem lagoas naturais, que são formadas por fontes naturais vindo de um olho d'água ou desvio de um rio, tá vendo? São lagoas, isso aí. E lagoas artificiais, são as construídas pela ação humana para obter algum progresso. Quer dizer que nós temos as lagos naturais, que é da própria natureza, né? E temos os artificiais, que é quando é feita pelo homem, né? Pela ação humana. Aí diz, por exemplo, na barragem de Sobradinho, que foi construída para ter uma fonte geradora de energia elétrica, possui um grande lago artificial em seus lados. Outro tipo de construção artificial é o açude, que é destinado à representação água dos rios ou levados da própria chuva para ser utilizado na agricultura, indústria ou no abastecimento da água abastecimento de povoações, né? Por exemplo, aqui, o nosso açude ele não é natural. Ele foi feito aquela ponte para guardar, armazenar aquela água. Também é possível encontrar água nos lençóis freáticos. Alguém já viu falar o que é lençóis freáticos? São aqueles lençóis que ficam debaixo da terra, né? Na superfície. São formados pela água que entra pelo solo e passa por várias camadas, até formar um reservatório de água do subsolo, né? As águas que desce da chuva, ela entra no subsolo, no solo, e ali elas vão formando os lençóis freáticos. Diz, várias camadas do solo pelas quais a água passa, filtro dessa forma, a água de lençóis freáticos é considerada potável, né? A maioria por isso que também nós não podemos, né? Joga porque é lixo no chão. Porque esse lixo ele contamina o subsolo. E essa água que quando desce, ela também já entra suja, né? Então isso causa o quê? Vai causar as águas dos lençóis subterrâneos deixam de ser lençóis de água potável. A água potável é aquela própria para o consumo humano. Quer dizer que a água que você consome em casa é uma água potável, que você pode ser consumida. Por isso, os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são as únicas formas de obter água em um determinado local, né? Em certos lugares do interior mesmo, a pessoa usa muitos lençóis freáticos, abre poços, né? Para poder se obter a água dele. Diz, a forma mais comum de se obter água nos lençóis freáticos é abrindo poços artesianos, construindo cisternas. Olha aí. Então, nós ficamos por aqui e bons estudos agora, viu, meus amores? E beijo! Hidrografia.
A hidrografia é a parte da geografia que estuda os rios, lagos, águas subterrâneas, mares e oceanos. Para dar início ao estudo, vamos conhecer um pouco mais a dinâmica dos rios, desde a nascente até a foz. Os rios são volumes de água doce que circulam pelos continentes e correm das áreas mais altas para as áreas mais baixas. O local onde o rio nasce recebe o nome de nascente. Quando o rio encontra um desnível abrupto no relevo, ou seja, apresenta um declínio cuja inclinação se demonstra levemente ou até mesmo pode ser vertical, formam-se as cachoeiras. O rio pode percorrer diferentes tipos de relevo. Ao encontrar uma depressão, podem se formar os lagos naturais. O caminho por onde fluem as águas dos rios é chamado de leito ou curso. Em seu percurso, o rio pode receber água de outros rios menores, chamamos de afluentes. Os seres humanos interferem no relevo e também nas dinâmicas dos rios, quando constroem barreiras em seu curso, formando lagos artificiais, muito importantes para a captação de água e geração de energia. As terras que ficam em torno do leito do rio são chamadas de margens. Ao final do seu percurso, o rio poderá desaguar em outro rio, lago ou oceano. Chamamos esse local de foz. Como vimos, o curso natural de um rio parte de sua nascente e vai acompanhando o relevo da região até desaguar no mar, em outro rio ou em um lago. No caminho, ele pode receber a água de seus afluentes em seu leito. A água é indispensável para a manutenção da vida dos seres vivos. Ela serve para abastecer as moradias, para gerar energia elétrica, para a agricultura, pecuária e indústrias e também para a pesca, lazer e navegação. O território brasileiro tem muitos rios, que podem ser chamados de perenes ou permanentes e intermitentes ou temporários. Os rios perenes ou permanentes apresentam um fluxo constante de água durante o ano todo, independentemente da estação do ano, ou seja, não secam nunca. Já os rios intermitentes ou temporários são aqueles que durante os meses de estiagem desaparecem temporariamente, tornando a fluir no período de chuvas. A maior parte dos rios brasileiros é perene, ou seja, permanente, possibilitando assim a captação de água, o desenvolvimento de energia elétrica, o deslocamento de pessoas e mercadorias, entre outras atividades. Os rios de planície são aqueles que ocorrem por regiões com pequenas irregularidades em seu terreno. Pela tranquilidade das águas, podem ser utilizados para pesca, lazer e navegação. Já os rios de planalto são os rios que correm por terrenos mais acidentados, com irregularidades. Em razão dos desníveis em seu curso, cachoeiras e cascatas podem ser formadas. Nesses rios, existe a possibilidade de a água ser represada, criando barragens que serão utilizadas para a geração de energia elétrica. Em torno das margens do leito de um rio, localizam-se as matas ciliares. Essas matas são formações vegetais que ajudam a diminuir os processos erosivos em suas margens causados pela ação das águas dos rios ou das chuvas. Dessa forma, evitam a entrada de sedimentos do solo para dentro do leito, pois, com o decorrer do tempo, a deposição desses sedimentos pode reduzir a profundidade do rio, ocasionando enchentes nas áreas próximas. Os sedimentos também deixam as águas dos rios mais barrentas, reduzindo a entrada de luz solar, prejudicando, por consequência, os animais que precisam dessa água para viver. Hoje, podemos encontrar pessoas que se reúnem para plantar mudas de árvores em torno dos rios que perderam sua mata ciliar por conta das atividades humanas. Essa ação contribui para a preservação das águas dos rios, tão importantes para a sobrevivência de todos os seres vivos.